assunto é sobremesa para o Réveillon, nada mais interessante do que um lindo e delicioso bolo de nozes. Olha este daqui, a massa super fofinha, um recheio maravilhoso de 3 leites com nozes e uma cobertura de chantilly feito com natas, que é tudo de bom. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros e aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos, doces e salgados. E se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não se inscreveu, inscreva-se. Aproveita e deixa aquele joinha para estar fortalecendo o canal e também compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E agora sim, gente, vamos lá para nossa receitinha? Vamos começar o preparo pela massa do pão de ló. Aqui na batedeira eu já coloquei 6 ovos grandes. Vou colocar algumas gotinhas de baunilha. Essa daqui que eu estou usando é baunilha branca, mas pode usar a baunilha tradicional também. E vou acrescentar 1 xícara de açúcar refinado. Essa xícara que eu estou usando tem 250 ml de capacidade, mas não são 250 gramas, ok? Gramas e ml são medidas diferentes. Então, abaixo na descrição do vídeo, eu deixo a receita para vocês anotada em gramas também. Agora nós vamos bater esses ingredientes de 7 a 8 minutos até essa mistura crescer bastante e ficar bem aerada. Se você não tem batedeira planetária, pode fazer também em uma batedeira mais simples. A única diferença é que pode ser que leve um pouco de tempo a mais para atingir a consistência que nós precisamos. E uma dica, para o seu pão de ló não ficar com cheiro de ovos, utilize sempre ovos bem fresquinhos. Agora eu não vou mais usar a batedeira. E vamos acrescentar aqui a farinha de trigo. Eu vou usar 1,5 xícaras de farinha de trigo. Vou peneirar para ficar mais soltinha e não vou colocar tudo de uma vez. Eu coloco aqui na peneira meia xícara de cada vez. Se colocar a farinha de uma única vez, ela vai pesar aqui na massa e nós vamos perder esse ar que incorporou aqui nos ovos e açúcar. O pão de ló verdadeiro, ele não leva fermento. Então, essa farinha de trigo que eu estou usando é sem fermento. A xícara que eu estou usando para medir a farinha de trigo é a mesma que eu usei para medir o açúcar. Então, ela tem 250 ml. Misturo novamente e vou colocar a última parte da farinha. Se você tem aí uma xícara de 240 ml, pode fazer usando ela, que vai dar certinho também. É só colocar a sua xícara bem cheinha, ok? E enquanto eu estou aqui misturando a farinha de trigo, eu já liguei o forno em 180 graus. Agora eu vou colocar a massa na forma. Aqui eu estou usando uma forma de 20 centímetros de diâmetro e tem 7 de altura. Pode fazer também na forma 20 por 10. Ela não vai atingir a altura, mas dá para fazer perfeitamente. Agora eu vou levar para o forno e geralmente ela assa em 40 minutinhos. Mas fica de olho aí no seu forno, porque de forno para forno dá diferença. Vamos preparar então o recheio. Vou colocar aqui na panela 1,5 caixas de leite condensado. A outra metade da caixinha você pode guardar, porque nós vamos depois utilizar na calda do bolo. 2 gemas, 1 colher de sopa de farinha de trigo. Pode colocar que não vai dar gosto de farinha no seu recheio. Vamos misturar bem para dissolver aqui a farinha e as gemas. 2 caixinhas de creme de leite e 1 garrafinha de leite de coco. Essa garrafinha é aquela de 200 ml. Misture bem. Essa é a base de um recheio 3 leites. Agora nós vamos colocar as nozes. Aqui eu tenho 150 gramas de nozes. Eu coloquei no saquinho porque eu vou dar uma quebrada nas nozes utilizando o rolo de massas. É rápido para fazer essa parte. Se você preferir triturar em um triturador ou no liquidificador, também pode.
Eu gosto de fazer assim porque elas ficam ainda em pedacinhos. Agora eu vou levar o recheio ao fogo, mexendo sem parar para não grudar na panela. E já mostro o ponto certo para vocês. Já estou mexendo o nosso recheio aproximadamente uns 10, 12 minutinhos. E agora ele já está adquirindo uma consistência firme. E o ponto certo dele é este. Quando nós pegamos o recheio, jogamos e ele cai em bloquinhos. Percebam que os bloquinhos vão ficando aqui por cima do recheio na panela. Então esse é o ponto certo, momento de desligar o fogo. E assim que desliga, já retira o recheio da panela. Vou cobrir com plástico encostando no recheio. E vou deixar esfriar. O bolo já assou, já esfriou. Agora eu vou desenformar e vou cortá-lo em 3 fatias. Massa perfeita, fofinha. E agora vamos rechear o bolo. E para montar o bolo eu vou usar a mesma forma que eu usei para assar o bolo. Eu já lavei, forrei aqui com saquinho próprio para alimentos. Vou pegar aqui a primeira camada de bolo, onde era o fundo. Ajeito aqui na forma e vou umedecer. Essa calda eu fiz utilizando aquela meia caixinha de leite condensado que eu falei para vocês guardarem, tá? Eu coloco então meia caixinha de leite condensado e 350 ml de água filtrada ou água mineral. Aqui o meu recheio não terminou de esfriar totalmente, ele ainda está morno, mas como o meu bolo vai ficar prensado, eu vou usar assim mesmo. Coloco na primeira camada metade do recheio. Vou espalhar. Venho com a segunda camada de massa, não esqueça de umedecer. E agora vou fazer a camada de recheio. Espalhe para ficar nivelado. Venho agora com a última camada, onde era o topinho do bolo. E eu vou colocar a parte do miolo para dentro. E é só umedecer. Essa massa, mesmo aqui com a casquinha, ela absorve super bem a calda. Agora eu vou fechar aqui o saquinho, embalando o bolo. Vou fazer uma suave pressão com as mãos para unir a massa ao recheio. Não precisa apertar muito para não destruir a massa do bolo. Agora eu vou levar à geladeira, de preferência de um dia para o outro. Mas se você não tem esse tempo todo, deixe na geladeira pelo menos de 3 a 4 horas para ele ficar bem geladinho e bem prensado. Assim facilita na hora de decorar. Eu já deixei o meu bolo na geladeira de um dia para o outro e agora vamos decorar. Para fazer a decoração, eu vou usar nata. A nata eu compro assim em potinhos no supermercado. Geralmente elas ficam próximos aos iogurtes e à margarina, porque ela é um produto que deve ser vendido bem geladinho. E quando você levar para casa, conserve também em geladeira, porque para bater e para ela ficar conservada, tem que ficar sob refrigeração. E aqui eu estou adicionando 5 colheres de sopa de açúcar. O total de nata, eu tenho aqui 500 gramas. Então, na verdade, para cada 100 gramas de nata, eu uso 1 colher de sopa de açúcar. Agora, nós vamos bater até o ponto de chantilly. Se você não tem nata, pode cobrir o seu bolo com chantilly, chantininho, que vai ficar maravilhoso também. Bati aproximadamente 2 minutinhos. Até ela adquirir essa consistência de chantilly firme. Olha, não cai da espátula. Não fique batendo muito mais que isso, porque a nata pode se transformar em manteiga. E este daqui é o verdadeiro chantilly. Se você tiver a oportunidade, faça com a nata. Agora, se aí na sua região não tem nata, você pode fazer a cobertura do seu bolo com aqueles chantillies industrializados, né, os de caixinha, ou até mesmo com marshmallow. Também combina muito com o bolo e vai ficar muito bom. Aqui no prato eu passei um pouquinho da nata para ela segurar o bolo e ele não ficar correndo aqui no prato.
Como eu coloquei aqui a proteção do saquinho de alimentos, é muito fácil para desenformar e fica perfeito para fazer a decoração. Eu vou fazer uma decoração bem simples, porque para mim o bolo de nozes ele já é uma estrela. Então aqui a decoração simples é aquele velho ditado, o menos é mais. Coloco uma quantidade do chantilly em cima do bolo e também vou aplicar aqui nas laterais. Agora que eu depositei o chantilly em toda a volta, eu vou vir alisando com uma espátula simples. E vou alisando também a superfície do bolo. E eu tenho aqui 50 gramas de nozes que eu também triturei usando o rolo de macarrão. E com a ajuda aqui de um pão duro ou uma espátula, eu vou colocando na lateral. Não tem segredo, olha, é só ir apertando contra a lateral do bolo. E essas espátulas ou pão duro, né, de silicone, ajuda muito, viu? É ótimo para fazer esse tipo de trabalho. Terminei de colocar as nozes então em toda a lateral e agora eu vou trabalhar com bico de confeitar. Aqui na minha manga eu já coloquei a nata batida e coloquei aqui o bico 5M da Mago. É uma pitanguinha aberta. Eu vou começar aqui no rodapé. Então eu vou encostar aqui o biquinho, faço uma pitanga e puxo para a lateral. E vou fazendo assim em toda a volta. Pitanguinha, puxo, pitanguinha e puxo. Olha a delicadeza que fica, um trabalho muito bonito. E aqui em toda a lateral eu vou fazer o mesmo trabalho. Então eu vou colocar aqui o bico, faço uma pitanguinha e puxo. Pitanga, puxa, pitanga e puxa. Não tem segredo. E lembrando, pessoal, que essa decoração é só uma sugestão, você pode fazer como preferir. Agora eu vou quadricular o meu bolo, então eu vou puxar aqui, vou fazendo riscos com chantilly, unindo lado a lado aqui do meu bolo. Agora, para quadricular, é só eu fazer os riscos no sentido inverso. Aqui ainda sobrou um pouquinho de nata, eu vou aproveitar para fazer mais uma carreira aqui na volta do bolo. Vai ficar mais bonito o acabamento. Aqui eu tenho nozes inteiras que eu vou utilizar na decoração. E para dar um charme, eu vou colocar aqui no meio 3 cerejinhas. Show de bolo, não é mesmo? Que tal fazer um desse aí para o seu Réveillon? E esse bolo está pesando 2,8 kg. É um bolo, então, que você consegue servir aí entre 28 até 30 fatias. A validade dele em geladeira são de 4 dias, porque eu usei aqui a cobertura de nata. E agora sim eu vou cortar uma fatia para vocês verem por dentro como está. Eu quero desejar para todos vocês um ótimo 2024, muito próspero. Que o Senhor Deus abençoe você, sua família, que seja um ano de muitas bênçãos, de muita fartura em todas as áreas de suas vidas. Então esse primeiro pedaço é para você que me acompanhou aqui desde o início, ficou firme comigo aqui em 2023 e vai continuar comigo em 2024. Aí sim, hein? Olha que lindeza que é esse bolo por dentro. Além disso, gente, ele é maravilhoso. É aquele bolo para quem não gosta de sobremesa muito doce. Olha o recheio, que cremoso. E a massa super fofinha, uma maravilha. Se você, assim como eu, é fã de nozes, faz esse bolo aí para sobremesa que todos vão amar. Sem demagogia, é um dos melhores bolos da vida. E eu vou terminando este vídeo por aqui, agradecendo de coração a companhia de vocês. Fiquem todos com Deus e um ótimo, feliz e maravilhoso 2024. E hoje eu quero terminar esse vídeo de uma maneira diferente, batendo palmas para vocês. Muito obrigada, de todo o coração. Eu estou emocionada aqui porque eu quero dizer para vocês que do mesmo jeito que Deus é bom na minha vida, tem realizado meus sonhos, vai realizar o de vocês.
Feliz 2024!